A coisa que eu mais lamento hoje não é ter cruzado o olhar daquele homem, mas ter tentado enfrentá-lo. Eu não sabia o que ele era, mas agora é tarde demais para eu me redimir. Meu nome é Eduard, tenho 28 anos e fui atingido por uma terrível maldição. 4 dias atrás, encontrei alguém que jamais deveria ter conhecido. Ou melhor, de uma pessoa a quem eu nunca deveria ter desrespeitado. Como escritor, às vezes procuro o isolamento para escrever. Muito frequentemente, para fazer isso, passo alguns dias no chalé da família, a alguns quilômetros de qualquer civilização. Lá, não há telefone, internet, nem qualquer outra habitação por perto. Nas proximidades, há apenas um posto de gasolina. Ainda assim, proximidade não é a palavra adequada, pois o posto de gasolina fica a cerca de 20 quilômetros da cabana. Como você pode imaginar, uma aventura como essa deve ser preparada da maneira mais meticulosa possível. É necessário prever água, comida e algo para me divertir um pouco nos momentos em que não preciso escrever. Então, obviamente, passei por um shopping center para estar bem preparado. Peguei enlatados, garrafões de água e livros para me inspirar durante o descanso. Uma vez que cheguei no estacionamento, coloquei tudo no carro. Aproveitei para desviar até o posto de gasolina próximo e encher o tanque. Depois de pagar, inclinei-me para a frente para guardar minha carteira no porta-luvas. Não estava preparado para aquele barulho alto e abafado naquele instante. Muito menos para descobrir a causa de todo aquele barulho. Era eu. De repente, eu tinha atropelado alguém com o meu carro. Com as mãos tremendo, abri lentamente a porta do meu carro. No entanto, eu não estava tremendo de medo, mas de raiva. Verifiquei imediatamente o estado do meu carro e notei a grande amassado que estava no capô. Olhei ao meu redor, procurando quem era o responsável por tudo isso. Meu carro era praticamente novo e me custou a bela quantia de 82 mil euros, e eu não estava disposto a deixar isso passar. Um homem com dificuldade para se levantar estava não muito longe do meu sedã. Suas pernas tremiam e ele tinha dificuldade para se recompor. O sangue subiu à minha cabeça em alguns segundos e acabei gritando: "Você não pode olhar antes de atravessar. Veja o que você fez." O homem, que devia ter cerca de 50 anos, fixou os olhos por alguns segundos no carro, com um olhar neutro. E então, no instante seguinte, eles se fixaram em mim. Ele franziu a testa e me olhou diretamente nos olhos. "É uma saída de estacionamento, senhor. Os pedestres têm prioridade." Minha raiva aumentou naquele instante. "Revise seu código de trânsito. Não há estacionamento. É um posto de gasolina." O olhar do homem escureceu. Era como se o ódio o consumisse aos poucos, à medida que nossos diálogos continuavam. "Se eu entendi bem, a primeira coisa a verificar quando alguém derruba algo para você é o estado do seu carro." Ele disse isso quase sussurrando, mas ainda assim tudo estava perfeitamente claro. Eu me aproximei dele com os punhos cerrados e respondi: "O carro é novo, e você? Você está se aproximando dos 60 e nem mesmo é capaz de diferenciar um estacionamento de um maldito posto de gasolina." Então sim, o destino do meu carro me preocupa muito mais do que o seu. Enquanto suas sobrancelhas ainda estavam franzidas, notei algo mudado em seu rosto. Enquanto ele ainda me encarava diretamente nos olhos, ele se levantou, e foi então que vi que ele estava sorrindo para mim. Não com um sorriso gentil, mas com um estranho e assustador. "Eu entendo. Já que você é tão ruim, senhor, permita-me oferecer algo pequeno para que sua mente esteja em perfeita harmonia com seu corpo." Seus olhos se abriram bem, e por um instante, foi como se meu corpo tivesse sido atravessado por centenas e centenas de lâminas de barbear. Coloquei a mão no meu coração, acreditando por um momento que estava prestes a ter um ataque cardíaco, mas nada. Tudo parou tão de repente quanto iniciou. Olhei o homem nos olhos e pronunciei minha última frase: "Seu louco, vá para o inferno." Tenha um bom dia também, senhor. Que os próximos dias que você passará sejam os mais agradáveis. Eu não tentei entender a lógica de sua última frase. O homem estava claramente com problemas mentais, não estando mais em seu juízo perfeito. Então eu voltei para o carro e comecei a dirigir em direção ao chalé. Pretendia consertar aquele amassado sujo ao voltar da minha longa semana de trabalho. De qualquer forma, eu estava irritado
irritado, porque antes mesmo de minha semana começar, eu já tinha que consertar algo no meu carro. Mas, você sabe, a raiva é um sentimento que pode ser bastante benéfico para um escritor. Todas as emoções podem ajudar a encontrar a inspiração. Então respirei fundo, dizendo a mim mesmo que tudo isso provavelmente era destino. E que essa raiva que eu sentia certamente iria me servir. Na escrita, eu estava certo de que, em uma única coisa não, isso não iria me ajudar a escrever. Mas sim, era realmente sobre o destino. Cheguei por volta das 14 horas, após dirigir por vários minutos. O chalé estava localizado na montanha e, portanto, sempre constantemente cercado de neve. Estacionei meu carro na garagem e saí para ir até a entrada do chalé. Eu sentia uma espécie de formigamento nas pernas, mas devido à mudança repentina de temperatura, não me questionei e atribuí isso ao frio batendo nas minhas pernas quentes. Minhas mãos continuavam a tremer por causa desse incidente, a tal ponto que tive dificuldade para colocar a chave na fechadura. Mas depois de um pequeno instante, consegui e pude entrar no chalé. Percebi rapidamente o frio intenso lá dentro. E, sem esperar, corri para a sala para acender uma boa lareira. Preparei um café e, automaticamente, quis verificar minha caixa de e-mail no meu telefone. Enquanto estava sendo preparado, eu tinha esquecido completamente que não tinha trazido meu smartphone para ficar totalmente isolado. Então, suspirei e decidi pegar um livro que acabara de comprar. Era A Pele na Osso, um romance de Stephen King. Um livro que alguns amigos me recomendaram. Uma vez que o café estava pronto, instalei meu laptop e comecei a escrever. Fiquei cerca de 3 horas digitando no meu teclado. É por isso que eu adoro me isolar. Eu não vejo o tempo passar e muitas vezes a qualidade da escrita é diferente. E aliás, foi neste lugar que escrevi meu segundo romance, e é também esse mesmo romance que me lançou na escrita seriamente. Ele vendeu alguns milhares de exemplares, o que me deixou muito orgulhoso. Eu acreditava no meu talento, e que me isolar me permitia organizar perfeitamente todas as minhas ideias. Eu não suporto os ruídos de carro, as vibrações do telefone. E ouvir as crianças do primeiro andar chorando e gritando me deixava numa raiva negra, uma raiva que me impedia totalmente de me concentrar. Lá, eu estava totalmente sozinho, e nada poderia me impedir de trabalhar apropriadamente. Eu me levantei e fui esquentar uma lata de ravioli no micro-ondas. Quando estou imerso na escrita, posso esquecer todas as necessidades básicas. Infelizmente, não consigo evitar que meu estômago ronque. Mas o que realmente me tirou da minha inspiração foi esse estranho cheiro. Como um cheiro de mofo que eu não conseguia identificar corretamente, nem mesmo localizar. Eu aguardava diante do micro-ondas, refletindo sobre o próximo passo da minha história. Fui tirado dos meus pensamentos por um pequeno barulho aos meus pés. Abaixei a cabeça suavemente e olhei para o que eu tinha causado. No começo, eu não tinha certeza do que estava vendo. Na verdade, era tão inesperado que eu poderia ter ficado assim por longos minutos, olhando para o que estava no chão. Era um dedo humano. Eu recuei subitamente, tropeçando no chão. Meu coração batia a 1000, e dessa vez eu estava quase certo de que estava prestes a ter um ataque cardíaco. Coloquei minha mão contra meu peito, e o que notei ao fazer isso me paralisou completamente. Faltava-me um dedo. Eu não tinha mais o dedo médio. Minhas mãos começaram a tremer novamente, mais intensamente do que nas vezes anteriores, e os bips do micro-ondas pareciam distantes, quase fantasmagóricos. Eu olhei para o lugar onde deveria estar meu dedo médio, e no lugar estava um pequeno coto, escurecido pela podridão. Eu não entendia nada. Era como se, de repente, eu estivesse mergulhado em um terrível pesadelo. Eu não sentia nenhuma dor física, mas ainda assim, meu dedo tinha realmente caído no chão, como um cabelo simplesmente se soltando da cabeça, sem que tivéssemos feito nada de especial. Era uma dor. Mas, por outro lado, muito longe de ser inodoro, o cheiro de mofo vinha claramente de lá. Examinei minha mão, lutando para me manter consciente. Ela estava meio azulada, e o dedo mindinho parecia ser afetado pelo mesmo mal que o meu dedo médio. A base estava escura e macia ao toque. As lágrimas escorreram pelas minhas bochechas quando tentei pressionar mais forte. E quando percebi que, ao fazer isso, tinha perfurado a pele na base do meu dedo, eu sabia que se puxasse meu dedo com pouca força, ele se soltaria facilmente.
O odor que emanava do buraco recém-feito era particularmente repugnante. Levantei-me sem tentar entender o que estava acontecendo comigo e corri em direção ao meu carro. Eu precisava ir para a emergência imediatamente e que um médico me tratasse o mais rápido possível. Coloquei a chave na ignição e tentei ligar o carro. Um estalo estranho soou dentro do carro, quase me surpreendendo. Mas tentei ignorá-lo e continuei tentando ligar o carro. Após várias tentativas, comecei a pensar que ela nunca iria ligar. E foi ao olhar em volta que entendi o motivo pelo qual ela não sairia do lugar. O retrovisor estava posicionado de forma que eu pudesse ver a encosta íngreme atrás de mim. E nele, eu podia ver um longo rastro líquido atrás do meu carro, fazendo uma linha grossa desde o início da encosta até o meu veículo. Saí do carro e com meus olhos pude constatar a horrível evidência. Gasolina estava espalhada por toda parte atrás do carro. Meu tanque fora perfurado. Imediatamente, entendi quem era o responsável por tudo isso. Era aquele homem, o homem que eu tinha atropelado. Eu não tentei entender e imediatamente comecei a pensar em outra solução. A única opção que eu tinha era caminhar. Eu estava a 20 km do posto de gasolina. Andando rapidamente, a cerca de 6 km por hora, eu chegaria ao meu destino em pouco mais de 3 horas. Sem pensar mais, corri em direção ao chalé e preparei um casaco grande. Também peguei botas grossas, pois a neve caía cada vez mais, e vesti o casaco. Ouvindo um segundo barulho aos meus pés no caminho, nem ousei olhar. De qualquer modo, eu desconfiava da origem desse ruído. As lágrimas continuavam a cair e batiam suavemente no meu casaco grosso, enquanto eu estava tirando meus sapatos para colocar minhas botas. A primeira coisa que me atingiu naquele momento foi o cheiro. Era forte, muito mais forte do que o cheiro que vinha da minha mão. Hesitei por um momento, não estando pronto para encarar a verdade, mas acabei tirando a meia. Meu pé direito tinha manchas verdes em alguns lugares. Também havia vários buracos deixando a carne à mostra. E meus dedos dos pés, na maioria, estavam todos descolados. Pressionei a parte de trás do meu pé e notei que meu indicador afundava facilmente na carne putrefata. Em um movimento de recuo, levantei-me e caí no chão quase imediatamente. Obviamente perdi o equilíbrio, pois meu pé acabara de se rasgar em 2 pedaços. Quando me levantei, meu pé esquerdo ainda parecia ser capaz de me sustentar, mesmo que eu sentisse um cheiro de putrefação vindo dele. Fiquei sentado no chão por um longo tempo, vários minutos acho, já que não sentia nenhuma dor. Tudo aquilo parecia improvável, mas após refletir bastante, compreendi o que estava acontecendo comigo. Relembrei daquele homem que eu atropelei e de como falei com ele. Mas acima de tudo, eu me lembrava da frase que ele tinha me dito. Já que você é tão ruim, Senhor, permita-me oferecer-lhe algo pequeno, para que sua mente esteja em perfeita harmonia com seu corpo. O homem tinha lançado um feitiço em mim. É a única explicação plausível ao meu ver. A menos que uma nova doença, um derivado da lepra, tenha surgido de repente, e eu seja a infeliz primeira vítima. Não havia outra explicação possível. O reservatório perfurado, a frase misteriosa e meu corpo se desintegrando, tudo estava perfeitamente claro. Quando percebi a horrível evidência, sabia que não havia mais escapatória. Então me movi até o PC, com tanta dificuldade que uma grande parte da minha perna ficou no chão, frio, na entrada do chalé. Abri o gravador do meu computador para deixar esta mensagem. No início, minha intenção era gravar uma mensagem de despedida somente para minha família. Mas acho que contar tudo o que me aconteceu é uma necessidade absoluta. Talvez isso vá remover o azar que pesa sobre mim. Eu não sei, mas eu tenho que tentar. Portanto, estou atualmente preso no meu chalé, sem a possibilidade de andar, dirigir ou mesmo salvar minha pele. Meu corpo está se despedaçando e o cheiro que emana de mim está se tornando cada vez mais insuportável. Não consigo ver mais nada com o olho direito. E acho que uma boa parte dele está atualmente escorrendo pela minha bochecha. Durante a gravação, também perdi toda a minha mão direita. Minha mão esquerda também está começando a cair lentamente. Ela se divide ao meio no comprimento, deixando para trás marcas marrons e viscosas. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Se você tivesse me feito essa pergunta algumas horas antes, eu não saberia responder, mas agora eu posso. Eu não sou uma pessoa amável,
Para dizer a verdade, eu sou até mesmo uma pessoa detestável. Você deve ter rangido os dentes quando eu te contei sobre o momento em que atropelei aquela pobre pessoa. E isso é completamente normal. Quem poderia agir dessa maneira se não fosse um completo lixo? Eu acho que o que está acontecendo comigo não é exatamente uma maldição, mas simplesmente karma. Eu mereci essa maldição porque nunca fui uma boa pessoa. O que aconteceu com esse homem é apenas um exemplo entre centenas de outros. Eu frequentemente agi por egoísmo, por vaidade, e raramente demonstrei sensibilidade em relação aos outros, empatia ou gentileza, principalmente se não me favorecesse de forma direta. Acho que está quase no fim, nos próximos minutos. Uma grande porção do meu nariz está se soltando, e minha perna esquerda está presa por um fino filamento de carne. Estou literalmente me decompondo. E considerando que não estou sangrando, e que meu sangue parece ter coagulado há algum tempo, eu poderia até me permitir dizer que, provavelmente, já estou morto. Em suma, encerrarei este extenso discurso com esta sentença, que complementará o que o homem no posto de gasolina me disse. Eu sou um verdadeiro lixo, no sentido literal e no sentido figurado. E para vocês que estão ouvindo isso, não se tornem como eu, não se tornem uma terrível escória. Legendagem, seção técnica, 501.